Sério, Demolidor sem o Demolidor? Tá tudo uma merda, falta ação. Meu Deus do céu, tudo que a Disney coloca a mão ela ferra. Bom, se você é uma dessas pessoas que está comentando isso na internet, sinto muito te falar, mas de duas uma, tá? Ou você é muito mau caráter, ou você faz força pra parecer burro na internet. Bom, vou comentar sobre o oitavo episódio de Demolidor Renascido. É uma série que anda dividindo muita opinião entre as pessoas que realmente querem entender com as pessoas que fecham os olhos e só querem ação. Bom, sem mais delongas, vamos conversar sobre esse oitavo episódio que está maravilhoso. Salve, salve nerds, eu sou o KM, sejam bem-vindos ao meu canal e bom, estamos aqui para mais um vídeo. Rapaziada, estamos aqui hoje para fazer análise completa para vocês de Demolidor Renascido episódio 8. Uma série, como eu falei no começo, na intro, uma série que vem dividindo muita opinião. Mas, pelo menos, o lado bom dessa divisão tão clara de opiniões é que você consegue escolher um lado, tá? E eu já quero começar falando sobre isso antes de falar sobre o episódio. São dois lados, tá? As pessoas que amam e as pessoas que odeiam Demolidor Renascido. E bom, as pessoas que amam ou que gostam ou que estão entendendo o que a série quer mostrar e que têm opiniões justas e não ficam repetindo a mesma coisa que os papagaios de Twitter, elas estão de um lado, tá? Essas pessoas estão de um lado. E as pessoas que não gostam, eu não sei, pode ser mau caratismo, pode ser falta de interpretação. A pessoa pode não saber interpretar as coisas e tudo bem. Ou pode ser simplesmente querer criticar porque todo mundo tá fazendo isso. É aquela bolha do hate que existe há muito tempo na Marvel Studios. É engraçado, vai. Eu acho que hoje eu dou mais risada do que eu me preocupo com a opinião desse tipo de gente. Mas é muito engraçado ver essa galera falando que falta ação. Meu Deus, falta ação. Meu Deus, a série do Demolidor sem o Demolidor. Desculpa, mas vocês que falam isso, vocês são muito burros, velho. Pelo amor de Deus, vocês não entenderam nada que a série quer passar. E se você quiser entender, se você quiser abrir a cabeça, fica até o final desse vídeo e vamos falar sobre esse episódio. Vamos começar a falar, porque tem muita coisa a ser destrinchada, muita coisa foi apontada, muita coisa foi revelada. E hoje eu vou falar sobre isso. Tentar dar motivos, tentar mostrar o que tá claro e só você não quer entender. Infelizmente, tem muita gente que não tá querendo entender essa série. Bom, vamos lá. A série já começa, tá, com o Poindexter preso, tá? Ela sai de uma flor azul, uma rosa azul, não sei nem se existe rosa azul, mas é uma flor azul, mostrando que essa é a vista do Poindexter, né? O Bullseye, o mercenário. Esta é a visão que ele tem da cela dele na prisão. E nesse momento ele é levado para a ala comum, a ala que todos os presos ficam. Ele está numa ala especial para pessoas, como o próprio policial fala, ou é informante, ou são pessoas que os presos não gostam muito, né? Que vão cacetar ele lá dentro. E ele é movido para essa ala comum. E quem moveu ele? Wilson Fisk. E é aí que começa tudo. Bom, nesse episódio a gente tem muitas respostas, tá? Muitas perguntas sendo respondidas, muitas coisas sendo evidenciadas, muitas coisas vindo à tona, mas mesmo assim não está fechado. Falta ainda um episódio para tudo finalizar e a gente ver como que isso vai realmente acabar. Bom, logo depois vemos mais uma vez, como eu já disse nas primeiras impressões, e venho falando em todas as análises, é uma coisa frequente que acontece na série. Eu acho muito legal, tá, como a direção faz isso, eu acho muito legal como a montagem fica muito bem feita, que no mesmo momento que a gente vê o casal Wilson Fisk e Vanessa Fisk, a gente vê o casal Matt Murdock e a doutora Glenn, tá? Os dois casais sendo mostrados praticamente lado a lado, né? Um depois do outro, mostrando as duas visões, tá? A visão do vilão e tudo que ele vem passando no seu casamento e tudo mais, e a visão do herói com o seu relacionamento também em ruínas. Bom, basicamente o relacionamento do Wilson Fisk não vem bem desde quando ele voltou, porque a sua mulher, ela tinha um amante, né? Esse mesmo amante que ele deixa preso, sem comida, sem bebida, espancando ele, e mesmo sem ela saber. Porém, Wilson Fisk prometeu para ela: eu não matei ele e eu não iria matar ele. E ele não fez isso, realmente.
Ó, que bonzinho que ele é, né? Mas nesse momento ele dá o poder de escolha pra ela. Ele coloca uma chave e uma arma na mesa. Mas a gente não sabe disso. E esse ponto é incrível. Eu assisti pela segunda vez o episódio e eu falei, caramba, eu não tinha percebido isso. Mas é muito foda como a série induz a gente a acreditar que ela vai pegar a chave e vai abrir ele. Depois de todo o discurso do Wilson Fisk, que eu mudei e eu não sou ninguém sem você. Todo aquele negócio que a gente sabe que é verdade, né? Porque ele, né, nas outras temporadas de Demolidor da Netflix, ele fez tudo pra proteger a Vanessa. Realmente ele gosta dela. Realmente ele ama ela como mulher. Mas a série mostra uma chave na mesa e ela olhando e ela pegando alguma coisa e como se ela fosse libertar o amante e deixar o Wilson Fisk de lado, mas não. Ela pega a arma que tá na mesa e mata o cara, sem piedade nenhuma, meio que se libertando e libertando a culpa da mentira que o Wilson Fisk ia carregando. Guarde esse detalhe. A mentira que ele ia carregando estava corroendo ele por dentro. Por outro lado, temos o Matt Murdock e a doutora Glenn, que também vivem um fiasco, né, no seu relacionamento, porque ela acabou de matar o Muse, o vilão, né, ou pelo menos vilão momentâneo ali da série. Basicamente ela tá muito perturbada ainda por tudo que ela fez. Realmente não é fácil e o Matt sabe disso e ele tenta meio que ajudar, mas não podendo falar o que ele sente, o que ele sabe, o que ele pode aconselhar ela. Porém, ao mesmo tempo, ela coloca o Muse e o Demolidor no mesmo patamar. E isso perturba o Matt, por outro lado. E aí começa o casal, a discussão e toda a briga e todo o desmoronamento desse relacionamento. Basicamente ela coloca o Muse e o Demolidor como vigilantes, assim como o Wilson Fisk tá fazendo. Ela acaba concordando em certa parte, falando, pô, se o Wilson Fisk ele tá contra os vigilantes, eu dou voto pra ele, eu voto nele, eu tô junto com ele. Porque ela tá colocando todo mundo com uma máscara no mesmo cenário. E o Matt Murdock, que é o Demolidor, e não pode falar isso pra ela, não pode revelar, ele fala, não, você tá completamente enganado, porque o Muse queria te matar e o Demolidor queria te salvar. Ele, não, eles estavam lá por eles mesmos. You weren't there, Matt. No, I know, I'm just saying that Muse tried to kill you, Daredevil saved you. I saved me. They were both out there for themselves. De certa forma ela tá certa. O Demolidor tava se libertando ali, e o jeito que ele luta com o Muse, o jeito que ele quer acabar com o Muse, é um jeito realmente de estar ali por ele, não salvando só ela, mas ele queria acabar com o Muse e matar o Muse por tudo que ele vinha passando. Isso é verdade. Porém, ele também estava lá por ela. Então, né, isso pega ele em um ponto muito específico e fica muito nítido isso. Bom, no meio de tudo isso, bate lá o Buck, né, o porta-voz do prefeito, bate na porta do Matt Murdock, convidando, né, com um convite pra festa de gala do prefeito e da primeira dama. Meus amigos, quando o Matt Murdock começa a ligar os pontos, ele fala, o Wilson Fisk é um dos seus clientes, e ela fala, pô, eu não posso te falar, e fica nessa guerrinha, e ele sai muito bravo e tudo mais, e meio perturbado do que isso pode acarretar, porque ele sabe que o Wilson Fisk, sabendo que ela é o par romântico dele agora, e sabendo quem ele é, ela corre perigo e ele também. Bom, depois disso tudo, ele vai ao seu escritório, né, Murdock e McDuffie, eles conversam e a McDuffie avisa para ele que o Poindexter foi mudado de ala, né, na cadeia, e fala que ele pediu para conversar com o Matt. Ele não sabia o porquê ainda, mas ele ia descobrir logo depois e iria aceitar esse pedido para colocar o seu plano e o plano do Bullseye coincidindo em ação. Logo depois ele sai dessa reunião, ele vai puto pro Josie's, né, que era um lugar clássico tanto pra série, pra gente, quanto pra ele. E a Josie tá lá, ela abre, convida ele pra tomar uma, o Cherry chega lá, eles começam a conversar, a Josie volta, entra na conversa e fala que tinha que terminar algo que o Fogg não conseguiu, que era tomar a sua última dose da vitória, né? Porque ele estava tomando aquela bebida clássica que eles tomavam quando venciam casos, mas o Matt Murdock não tinha percebido isso na época, e volta e relembra o primeiro episódio, relembra aquele tempo atrás. Ele fala, ele estava comemorando antecipadamente um caso ganho. Ele foi silenciado. E aí ele entende tudo. Ele liga mais uma vez a com B
e vai atrás do mercenário. Então, na cabeça do Matt Murdock, o Fogg foi morto amando, pelo menos o que ele achava, do Wilson Fisk, já que foi ele que mudou o Poindexter de lugar na prisão. Ele foi mandado para silenciar o Fogg. Não foi só uma revanche pessoal, não foi nada pessoal, foi algo mandado. Ele foi contratado, já que ele é um mercenário, para matar, né, as pessoas ali que estavam envolvidas com esse caso. Bom, e aí temos uma das cenas mais legais do episódio, tá? Poindexter e Matt Murdock se enfrentando em uma conversa muito foda. Muito foda, tá? O Matt Murdock tentando fazer ele falar que o Wilson Fisk foi quem contratou ele. O Poindexter falando que não foi e não querendo falar, na verdade, né? E falando que pra ele falar alguma coisa ele tinha que estar fora da cadeia. Pra ele falar, o único jeito do Matt descobrir a verdade seria com o Poindexter fora da cadeia. E nesse momento, o Matt Murdock pega a cabeça do Poindexter, bate na mesa até quebrar o seu dente. A gente consegue ouvir esse estralo e quebra o dente dele, né? I'm not lying. A gente achava que era à toa, a gente achava que era uma, né, uma batida, que eles estavam ali brigando e que ele tinha feito isso sem motivo nenhum, só para machucar o mercenário por conta do que ele fez para ele. Mas não é bem isso, meus amigos, não é bem isso. Ele estava fazendo ali com que o mercenário fugisse. Por conta do Matt Murdock, por conta daquela ação, o mercenário fugiu da cadeia. Porque foi isso que ele falou, você quer saber a verdade? O único jeito de você saber a verdade é eu lá fora, é eu escapando da prisão. Então o Matt Murdock falou, eu quero saber a verdade mais do que tudo, eu vou te ajudar a sair. Não do jeito convencional, não vou te defender, não vou ir contra tudo na justiça. Eu vou fazer do jeito que... por baixo dos panos, até porque o sistema não funciona. A gente já viu isso e a gente vem vendo isso durante a série toda. Então ele faz com que o mercenário quebre o dente que ia ser usado para escapar logo após. Bom, e aí a gente tem a cena do mercenário fugindo, né? Que é a cena mais mercenário possível, meus amigos. Ele com o dente quebrado, a gente já tinha visto essa cena, ele com o dente, com a boca cheia de sangue, ele termina de quebrar e mata o segurança, o guarda ali, com um dente. Existe alguma coisa mais mercenário que isso? O cara que mata com bolinha de papel, o cara que mata com lápis, cuspir um dente na cara do cara ali, sair, tirar uma tesoura, quebrar a tesoura no meio, sair matando os caras. Louco, louco, que cena foda. O Poindexter, o mercenário, realmente rouba a cena em cada momento que ele aparece. Então tá aí, Matt Murdock deu o que o Poindexter queria, que era a fuga da prisão. Finalmente ele estava livre e agora podia colocar tudo a limpo. Mas ele não precisaria falar nada, porque os peões iam se mexer sozinhos e o Matt Murdock ia descobrir tudo o que aconteceu. E bom, agora é onde tudo acontece. A gente vai para o baile de gala do prefeito e da primeira dama, né, o baile preto e branco, né, branco e preto ali. Eles, sabendo dessa informação, logo após a cena de dança, que é muito bonita, tá? Toda essa parte do baile e tudo mais, todas as conversas, o Fisk ameaçando todos os milionários para eles fazerem parte do lance dele do porto lá e poder contrabandear as coisas por lá. É tudo muito bem feito, mas o charme e o ponto principal desse episódio acontece depois dessa dança, né? Inclusive eu sei que tem muita gente que não vai gostar da cena da dança. Oh meu Deus, uma cena de dança, oh meu Deus, não pode ter cena de dança, tem que ser coisa de macho, sei o que, tem que ser tiro, porrada e bomba. Eu sei que tem muita gente que vai eu sei que tem muita gente que vai reclamar exatamente disso, mas não sejam otários, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, o negócio tá muito bem feito. E logo após da dança, quando chega a notícia de que o mercenário fugiu, tudo começa a se revelar. E é aí que a Vanessa se entrega. Porque quando eles estão dançando, o próprio Wilson Fisk já tinha falado, né? Tipo, e aí, demônio? O que você quer, demônio? Tá ligado? Ele tava falando porque ele sabe que o Matt ouve de onde ele estiver. Então, assim, ele tava ouvindo, ele tava sussurrando, mas ele tava ouvindo. E quando eles descobrem que o Poindexter fugiu, ela fala, eu preciso te contar uma coisa que eu fiz. E aí, o Matt entende tudo. Não foi ele, foi ela. Ele tava fora do jogo, ela tava cuidando dos negócios. Vanessa Fisk, a rainha do crime, estava cuidando dos negócios. Ela mandou matar o Fogg. Ela é a culpada por tudo isso e não o rei do crime. Toda essa raiva, toda essa culpa que o Matt colocou no rei do crime nesses últimos episódios não tinha nada a ver com ele, porque
foi ela que fez isso, sem ele mesmo saber. Nem ele sabia disso. Até o Wilson Fisk vai ser pego de surpresa no próximo episódio. E isso foi muito foda de se ver. Foi muito legal. Então acontece a troca dos casais, que é genial, tá? O Matt Murdock pega a Vanessa e começa a dançar e troca o seu par com o Rei do Crime. E aí temos os dois paralelos de novo, que a série faz sempre. Que eles conversando, o Wilson Fisk conversando com a doutora Glenn, falando assim, por que seu... Você sabe por que o seu namorado mente tanto pra você? Você sabe por que ele ama os vigilantes? Você já tentou perguntar pra ele? Já tentou conversar com ele? E do outro lado, tem ele falando pra Vanessa, eu sei o que você fez, eu sei que você mandou matar o Fogg, eu sei que você... E ela, você sabe que a sua namorada sabe que você é o Demolidor? Muita coisa, um diálogo muito bem feito. Cenas, o jogo de câmera é muito bem feito, tudo dando pra entender certinho. E no meio disso tudo, o mercenário com uma arma em cima de todo mundo, mirando pra acertar o Rei do Crime. E é nessa hora que o Demolidor escuta, né? Escuta a arma sendo engatilhada. E quando percebe o mercenário que ia atirar pra acertar o Rei do Crime, o sentido de justiça dele fala mais alto. Porque se fosse o Rei do Crime que tivesse feito aquilo com Fogg, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Matt não se jogaria nessa bala. Aí vocês vão perguntar, pô, mas por que o Poindexter atirou no Wilson Fisk e não na Vanessa, sendo que foi ela que mandou? Porque o Wilson Fisk mudou ele de lugar na prisão para ele poder ser morto, ser assassinado. Isso estava claro. Estava claro e ele queria revidar. E era isso que ele tinha falado. Você só irá descobrir a verdade se eu estiver lá fora, porque ele ia tentar matar o Rei do Crime e a Vanessa automaticamente ia se delatar sozinha. Vocês lembram que eu falei que o Rei do Crime meio que se libertou depois que a Vanessa matou seu amante? Porque se ele guardasse segredos, ele guardasse uma mentira, isso estaria corroendo ele? Ele fala isso pra doutora Glenn. Ele fala, pô, quando alguém guarda mentiras, isso acaba com a pessoa por dentro. Isso corrói a pessoa. Isso mata ela. Porque era isso que ele estava sentindo com a Vanessa escondendo toda a verdade. Bom, e aí temos a cena mais louca desse final de episódio e da série em si, né? O mercenário atirando no Rei do Crime e o Demolidor se jogando na bala pra salvar o Rei do Crime, tá? E antes que todo mundo fala, pô, como que o Bullseye errou? Ele não erra. Pô, gente, vamos lá. Vamos lá. Ele não errou. Ele ia acertar o Rei do Crime. Só que o Matt se jogou na frente, porque ele é mais habilidoso, ele é mais ágil, né? Ele ouve o gatilho. Então assim, eu não preciso explicar, né? Eu acho que eu não precisava nem explicar isso. Mas tem muita gente burra na internet que vai ainda fazer essa pergunta. Como que ele errou? Ele não errou, né, gente? O Demolidor que salvou o Rei do Crime. E é uma cena impactante, né? Porque ele cai sangrando nos braços do seu maior inimigo, que só deixa ele lá e sai correndo, tá ligado? Ele salva o seu maior inimigo por saber que ele dessa vez não estava mentindo e dessa vez não tinha nada a ver com o assunto. Bom, e aí o episódio acaba com o Matt Murdock no chão, sangrando, a doutora Glenn ali com ele, e uma luz vermelha em cima deles dois, sinalizando e mostrando que é o Demolidor ali. Enquanto isso, todas as cenas do mercenário temos uma luz azul, uma câmera atrás dele, com tudo azul. Aquele mesmo tom de azul, aquela flor que ele observava todos os dias na sua janela. Mostrando que ali é o Bullseye. Pra quem não sabe, quem não pegou a referência, o uniforme do Bullseye clássico é azul. Então, muito legal. Até os jogos de cores são muito bem feitos e muito bem coordenados. A série em si, o episódio em si, pra mim é o melhor. Esse é o melhor episódio. Eu gosto muito do episódio 4 com a conversa do Demolidor e Justiceiro. Mas esse episódio é muito mais bem feito, tá? Aquele episódio pode ter um discurso, uma conversa, um roteiro, né, na parte da conversa dos dois mais forte, mas esse episódio é fechadinho, é redondo, é muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem escrito, muito bem montado, muito bem feito. E bom, eu não sei, eu vou deixar aqui minha opinião final sobre isso e sobre essa primeira temporada antes dela acabar. O que eu entendo sobre Demolidor Renascido primeira temporada?
Pra quem não entendeu assim, eu sinto muito, mas eu não sei realmente se é por falta de interpretação, por burrice ou por falta de querer mesmo, né? Ou por falta de se empenhar em entender as coisas e só falar: eu quero ação, meu Deus do céu, eu sou cego, eu quero ação e nada mais. Se você quer ação e nada mais, vai assistir Shang-Chi, vai assistir os filmes do John Wick, vai assistir alguma coisa assim. Ah, eu quero uma série do Demolidor sem o Demolidor. Vamos lá. Demolidor renascido. Eu já falei isso aqui, né, em alguns episódios. Ele está renascendo porque ele parou de ser o Demolidor no primeiro episódio. Muita gente talvez não entenda, talvez não saiba o significado de renascido, né? Mas pra mim, a primeira temporada até agora, e eu acho que é isso que vai se concretizar no final, é o renascimento do Demolidor. É ele voltando a se entender e voltando a fechar os buracos e as feridas que ele teve nesse tempo fora de Demolidor. É ele se aceitando como Demolidor de volta. E a segunda temporada já é a volta do Demolidor, como era na Netflix. Até porque a gente viu várias cenas do set de gravação vazadas. A metade delas, ou mais até da metade, é do Demolidor em ação. Com o traje preto, inclusive, com o DD no peito. Então, ele vai voltar mais fiel e mais demolidor ainda na segunda temporada, que já está sendo gravada, que já é confirmado e que ano que vem já tá no Disney Plus. Demolidor Renascido, realmente a primeira temporada é o renascimento do Demolidor. Se você não entende isso, eu não posso fazer mais nada. E bom, é isso, rapaziada. Comentem aí embaixo o que vocês acham, vamos trocar uma ideia. Curtiram o 8º episódio? O que vocês estão esperando do último? Comenta tudo aí embaixo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder. Semana que vem tem o grande finale, Demolidor, Justiceiro, Task Force, né, a força-tarefa do Wilson Fisk. Muitas coisas vão ser respondidas e resolvidas terça-feira que vem. Então não perde, se inscreve e fica por dentro de tudo. Valeu, tamo junto, muito obrigado. E não seja essa pessoa burra que fica pedindo Demolidor e porrada e tudo, e não liga pra tudo isso de bom que tá sendo mostrado. Esse episódio é muito bom pra ser tão criticado assim por um bando de imbecil na internet. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou, até a próxima.